Terça-feira é dia do quadro Análise de Fato no Jornal da TVC. O assunto de hoje é a reforma da Previdência que entrou em sessão hoje, lá em Brasília. Na sessão de hoje, na Câmara Federal em Brasília, a oposição conseguiu obstruir a votação da reforma da Previdência. O governo federal aceitou fazer uma modificação no relatório da reforma para facilitar a aposentadoria das mulheres. E já havia cedido também em outros itens, como a retirada das modificações para o PPC e a aposentadoria rural. Todas essas alterações são uma tentativa do governo para tentar aí conseguir os 308 votos necessários para a aprovação da reforma. Secretário, boa noite, obrigado pela presença. Essa reforma passa? Olha, eu acredito que com algumas modificações, principalmente você atender... Felizmente ele já tirou a discussão sobre a Previdência Rural, que aquilo dali realmente iria penalizar muito mais ainda as pessoas mais pobres. Segundo o BPC, também ele tirou aquela ideia de você ter R$400 a partir de 60 anos de idade. Isso foi retirado da discussão. Felizmente ainda tem algum valor que será ainda necessário ajustar, mas também nesse aspecto. E a grande discussão hoje nós vimos hoje, é sobre a questão da idade das mulheres. Esse é o grande ponto. Eu acho que é importante que o telespectador entenda, Cristo, que é importante se fazer a reforma da Previdência. Essa discussão, talvez seja a maior discussão hoje no país, do ponto de vista das ações do governo. Agora, o grande ponto é que tipo de reforma da Previdência nós necessitamos. Qual é a ideal? Qual é a ideal? Na verdade, a população brasileira ela vem envelhecendo, a taxa de natalidade também ela vem caindo, o que implica que aqueles que estão trabalhando e estão contribuindo para os aposentados, cada vez mais você aumenta a proporção de aposentados em relação a quem contribui. Isso exige, naturalmente, mais recursos. Então, como é que se ajusta isso, né? O governo, a cada ano, ele tem tido déficit, por cima de déficit nessas contas, inclusive os estados, todos os estados também, estão numa situação muito complicada do ponto de vista financeiro. Então, é necessário a reforma, mas o mais importante é aqueles mais pobres, que precisam mais de recursos, eles sejam protegidos na reforma. Isso se fala muito, que a reforma, se for aprovada, vai afetar principalmente a população de baixa renda. É isso? Do jeito que ela saiu do governo federal, que foi encaminhada para a discussão no Congresso, sim. Nós temos aí vamos dizer assim, um ajuste maior nas pessoas de mais baixa renda. Ou talvez a discussão não era para ser nesse nível, a discussão era para ser em cima daqueles salários mais elevados, principalmente no Serviço Público Federal, no Legislativo, no Judiciário. Nós temos grandes distorções e a Previdência, a reforma que se discute, deveria atingir mais diretamente esse grupo da população que, de alguma forma, eles conseguem se proteger mais, em detrimento daquelas pessoas mais pobres. Essa é a grande discussão. O cidadão, de uma forma geral, ainda está tentando entender. O senhor falou aí que é muito debate. Na verdade, a gente vem debatendo isso desde o início dessa gestão lá do governo federal. Parece pouco tempo, tanto que, para o senhor ter uma ideia, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, divulgada hoje pela Folha de São Paulo, mostra que até cresceu o número de brasileiros que apoiam a reforma da Previdência. 47% dos entrevistados são a favor, outros 44% contra. 6% da população não sabe e 3% se mostrou indiferente. Aqui em Fortaleza, claro que a gente for ver a população nas ruas. Tem acompanhado aí as discussões sobre a reforma da Previdência? Não sei nem o que é isso. Também não sei. Também não sou muito ligado no jornal, não. Do jeito que está hoje em dia, né, a decadência grande na saúde, as pessoas tudo doentes, muitos nem podem trabalhar. Quando chegar esse tempo para se aposentar, talvez vai dar para comprar o caixão e enterrar, só isso. Um absurdo, eu não concordo. Mas fazer o quê, né? Só quem perde com tudo isso é o trabalhador. Porque se você for olhar, as pessoas
A Marinha não entra, o Exército não entra, só quem entra é o trabalhador, né? Que somos nós. A gente nota um tom de indignação. Isso é ainda falta de informação ou essas pessoas têm razão do que elas estão falando? Primeiramente, há uma clara constatação que, a despeito da discussão, ela tem sido hoje, nos últimos 4 meses no país, uma discussão que está na televisão, nos rádios, jornais, mas ainda... Secretário, a impressão que dá que muito se fala e as pessoas não estão entendendo. Não entende, mas não entende por um motivo, é porque as regras da aposentadoria são muito complexas. Tá. Então é difícil, até nós, especialistas, temos dificuldade, porque são muitos detalhes, são muitos aspectos que precisam ser considerados. Então é natural para a população, de uma forma geral, essa grande dificuldade de entender o que está se passando em Brasília e como isso reflete. Mas há um sentimento geral, essa nossa última depoimento, que a reforma possa prejudicar aqueles mais pobres. Então, é essa sensação realmente que nós temos. Eu tenho aqui, eu queria aproveitar a oportunidade. Por favor. Eu tenho um canal no YouTube, Flávio Ataliba, economista, e nesse... Para botar lá, inclusive. Só repete, é YouTube. Flávio Ataliba, economista. Pesquisa lá que chega direto. Nesse canal, a minha preocupação é exatamente de esclarecer à população diversos aspectos dessa reforma da Previdência. Então, convido aqui o telespectador aí no meu canal e também estou à disposição de tirar dúvida, de responder alguns questionamentos. Infelizmente, o tempo de TV, às vezes, ele é muito curto para a gente ir a detalhes. Né? A gente volta outras vezes. A gente também ouviu perguntas nas ruas de Fortaleza. Vamos aproveitar para conferir quais são. Eu tenho 22 anos, como é que eu vou entrar nessa regra sem trabalhar carteira assinada? Na verdade, 22 anos, ele é autônomo, informal, eu acho que ele quer dizer que não tem carteira assinada, e aí ele está descoberto, não é? Ele está descoberto, só se ele estiver pagando como autônomo, mas ele está descoberto nas regras. 40% dos trabalhadores no Brasil, eles são informais. Então, significa que eles estão descobertos de qualquer proteção social, seja aposentadoria, pensão ou mesmo algum outro benefício. Porque o MEI prevê esse benefício, né? O microempreendedor individual. Exatamente, prevê. Agora, ele certamente irá pelas regras do INSS. Então, isso seria a previdência privada. Mas as regras, uma vez estabelecidas, elas vão valer para todos. Né? Perfeito. Tem mais perguntas, vamos dar uma olhada. Eu trabalho com carteira assinada de 10 a 12 anos. Eu entro nessa nova reforma ou não? Certamente sim, vai entrar na nova reforma, vai se aumentar o tempo de contribuição e vai se estabelecer uma idade mínima que no Brasil hoje nós não temos. Agora, certamente nós teremos regras de transição, ou seja, aqueles que já estão no mercado de trabalho, uma vez fixada uma idade mínima de aposentadoria, e aí as regras vão estabelecer quanto tempo ele vai pagar a mais. Essas regras que ainda deixam a população mais confusa. E inclusive os deputados. As regras de transição. Eles não chegaram ainda num acordo, num consenso O problema é que está tudo ainda subjetivo. Muito subjetivo. Tem mais uma pergunta para a gente encerrar. Eu pago desde os meus 20 anos, né? Daí completei 55 e dei entrada e não foi aprovado. Daí minha dúvida é se vai ser mesmo com 35 anos. Aí no caso, se ele já deu entrada no pedido de aposentadoria, é esperar, né, um pouco já a definição do INSS nessa categoria. Se ele já deu entrada e tem já o direito, certamente ele não vai ser atingido por as mudanças, porque ele já deu entrada no seu pedido, aí ele já garante um direito que ele já tem da aposentadoria dele. Secretário, quem vai se aposentar em até 2 anos, caso a reforma seja aprovada ainda esse mês, enfim, mês que vem, já vai ser contemplado? Como é que fica? Essas pessoas estão perto da aposentadoria? Nós temos dois cenários. Aquele que é servidor público, né, servidor estadual, municipal, federal, a proposta inicial do governo federal não tinha regra de transição para o servidor público, ou seja, estabeleceu 65 anos. Então, se você, no dia da promulgação da emenda constitucional, se você faltava um dia
para se aposentar com 55 anos, por exemplo, você ia ter que esperar mais 10 anos. Certo. Isso mesmo para a pessoa, isso imagina aquele que está bem perto ia ser muito prejudicado. Quem está mais distante seria menos prejudicado. Então, incluiu-se na discussão uma regra de transição para o servidor público. No setor privado, a proposta do governo e o que foi estabelecido pelo presidente da comissão já tinha estabelecido uma regra de transição para o trabalhador da iniciativa privada. E é o caso aqui do nosso amigo que está fazendo. Então, ele terá certamente já garantido o seu direito. Por enquanto é esperar para ver, né? Vamos esperar, vamos torcer que a reforma que saia, né? E é importante que haja grande debate na Câmara dos Deputados, no Senado, para sair aquela reforma que possa proteger o máximo possível as pessoas mais carentes do nosso país. Secretário, mais uma vez o canal do YouTube, pessoal tirar dúvidas. Flávio Ataliba, economista, lá eu tenho uma série de programas, uma série especial sobre exatamente por que é necessário fazer a reforma da Previdência e quais seria, por exemplo, uma reforma da Previdência mais justa para o povo brasileiro. Né? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. oportunidade. A reforma, só volta aqui para conversar com a gente. Perfeitamente. Tá bom? Até a próxima. Olha, a seguir a gente traz dicas de capacitação para você que está em busca de emprego agora no mês de julho.